Olá, seja bem-vindo ao canal CDF e nós já deixaremos uma pergunta no ar. Quem inventou o nome dos clássicos, como por exemplo o Derby Paulista, entre Palmeiras e Corinthians, além do Fla-Flu, entre Flamengo e Fluminense, ou o clássico Grenal, entre Grêmio e Internacional? Além de matar a curiosidade sobre o retrospecto dos confrontos. E para você que já é inscrito no canal, fortaleça com seu like, porque ajuda demais, hein? E agora, sem mais enrolações, vamos matar a curiosidade sobre a história dos clássicos pelo Brasil. E vamos iniciar com o Derby Paulista, entre Palmeiras e Corinthians, porque na história foram 133 vitórias alviverdes, 129 vitórias alvinegras, além de 113 empates. E quem teve a brilhante ideia de batizar o clássico paulista de Derby foi o jornalista Tomás Mazzoni, que batizou essa grande rivalidade como o Derby, em referência à mais importante corrida de cavalo do mundo, o Derby de Epsom, que desde sempre é um dos clássicos de maior rivalidade e mais importantes do futebol mundial, entre Corinthians e Palmeiras, o Derby Paulista. Vamos conhecer um pouco mais sobre a origem do Fla-Flu, porque a equipe rubro-negra tem 161 vitórias no confronto, além de 140 vitórias do Fluminense e 141 empates. Vale destacar que tem a final do Campeonato Carioca entre as duas equipes. A equipe rubro-negra está na vantagem, ganhou o primeiro jogo por 2-0. E a origem do tão aclamado clássico Fla-Flu foi nos anos de 1920. O primeiro registro do Fla-Flu foi na data de 1925, sem relação com um duelo entre os times. Na época, o Diário Carioca, o jornal, usou o termo para caracterizar a seleção carioca, formada apenas por jogadores das duas equipes. E o termo caiu no gosto popular, e até hoje é o clássico Fla-Flu. Mas um clássico super querido pelo Brasil é o famoso Grenal, que tem 160 vitórias para a equipe do Inter, 140 para o Grêmio, além de 138 empates. E essa expressão Grenal surgiu em 1926, quando o jornalista Ivo dos Santos Martins, torcedor do Grêmio, cansado de ter que escrever por extenso longos textos o nome dos dois clubes, e criou o termo Grenal, dos clássicos de maior rivalidade do futebol mundial. Mais um clássico de grande rivalidade é o Clássico dos Milhões, com 156 vitórias do Flamengo, 111 empates e 132 vitórias do Vasco da Gama. Por que Clássico dos Milhões? Porque é o clássico mais popular entre os clubes de futebol na cidade do estado do Rio de Janeiro, já que reúne duas das maiores torcidas cariocas, e é amplamente considerado como um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, devido ao número de torcedores que envolve e por ser uma das maiores rivalidades futebolísticas. E mais um dos grandes clássicos do futebol brasileiro e sobretudo do futebol paulista é o clássico majestoso entre São Paulo e Corinthians, que desde 1930 protagonizam grandes duelos, com 132 vitórias corintianas, 114 empates, além de 109 vitórias do São Paulo. E este apelido foi dado ao confronto pelo jornalista Tomás Mazzoni, do jornal A Gazeta Esportiva. E o próximo clássico da nossa lista é o Clássico Mineiro, entre Atlético Mineiro e o Cruzeiro, e é conhecido como Super Clássico Mineiro, e é o clássico de futebol mais importante do estado de Minas Gerais, que envolve o Clube Atlético Mineiro, que tem ampla vantagem no confronto, que os 197 vitórias, 132 empates, além de 170 vitórias do Cruzeiro Esporte Clube, os dois maiores clubes da cidade de Belo Horizonte. E agora vamos falar do clássico alvinegro, que é o mais antigo do estado de São Paulo, que envolve os quatro grandes, com a primeira partida sendo disputada em 6 de março de 1913, no campo Parque Antártica, na ocasião em que o Santos bateu o rival por 6-3 pelo Campeonato Paulista. Na história, o Corinthians tem 136 vitórias, com 101 empates e 111 vitórias do Santos. E vamos sair do mais antigo para o Choque Rei, porque os confrontos marcados por uma mescla de brigas e futebol arte receberam na década de 40 o apelido Choque Rei, dado pelo jornalista Tomás Mazzoni, do jornal A Gazeta Esportiva. Pela sua importância, além de 114 vitórias para cada lado, é um confronto com 111 empates. E mais um clássico curioso da nossa lista é o clássico e o nome que se dá ao clássico vovô, entre Fluminense e Botafogo. E você não vai esperar o seu avô te cobrar, né, para você deixar o like no canal CDF, então fortalece aí. E o nome se dá por serem os dois clubes praticantes de futebol mais antigo entre os gigantes do Rio de Janeiro, sendo este também o grande clássico mais antigo do Brasil,
pois o primeiro clássico foi disputado em 22 de outubro de 1905. Ao todo foram 143 vitórias do Flu, 125 do Fogão e 118 empates. O clássico mais curioso, na minha opinião, é o Clássico da Saudade, entre Palmeiras e Santos, com 150 vitórias alviverde e 106 alvinegras, além de 91 empates. E o canal CDF explicará o porquê. O Clássico da Saudade é no futebol paulista, o confronto entre Palmeiras e Santos, e este nome refere-se ao fato de reunir os dois maiores times do futebol paulista durante o auge do futebol arte brasileiro. Até porque em 1960 o Palmeiras contava com o craque Ademir da Guia e o Santos com o Rei Pelé. E na sua opinião, qual clássico tem um nome mais curioso? Comenta aí. Para você saber muito mais curiosidades sobre o mundo do futebol, dê uma conferida no canal CDF, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe.